Boa noite a todos. Antes de iniciarmos a sessão, eu comunico que, devido ao falecimento do nobre vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, no dia 11 de abril, o seu mandato automaticamente foi extinto, nos termos do artigo 15 da Lei Orgânica e artigos 332 e 333 do Regimento Interno. Eu comunico também que a suplente Marinês Brizotti deverá tomar posse no dia 1º de maio. Para isso, todos os trâmites da casa serão feitos e ela será convocada para, a partir do dia 1º, tomar posse no lugar do Fábio. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, pedir para que todos ficassem em pé. No nosso roteiro hoje, além de ter que comunicar de forma oficial o que eu acabei de fazer, né, que é a extinção do mandato do nosso amigo, do nosso nobre colega, a gente também pensou em falar algumas palavras em nome de todos. E para mim é meio complicado, porque o Fabião é amigo de longa data, né? Então, todos de pé e quebrando mesmo o protocolo dessa sessão, que é uma sessão totalmente diferente para nós, além de estar passando essa situação de estar com a casa fechada, em função da Covid-19, nós, de fato, estamos quebrando mesmo o protocolo hoje. Eu fiz uma homenagem para o Fábio, né? Nobre amigo, sua passagem por esta casa, sua luta, sua integridade, sua intenção de promover a justiça e a verdade, seu caráter e principalmente a sua companhia jamais serão esquecidos. Que Deus o acolha ao seu lado. Eu jamais poderia imaginar que durante o nosso mandato, que durante a minha presidência, a gente teria que passar por uma situação dessa. Quando perdemos um amigo, a gente também perde um pedacinho da nossa história, né? Um pedacinho da nossa vida. Eu perdi, de fato, um verdadeiro irmão, um parceiro, um verdadeiro amigo, e eu tive a honra de poder compartilhar momentos inesquecíveis ao seu lado. Nós, de um modo geral, nós perdemos um colega, um companheiro, um defensor da verdade e da justiça. Esta casa perde um edil com letras maiúsculas, que honrou seu mandato com dignidade, lealdade e respeito aos seus eleitores e à população de nossa cidade. Não só nesta casa, eu tenho certeza que ele cumpriu o seu papel, como também cumpriu o seu papel na vida, aqui na terra, enquanto pessoa, enquanto irmão, enquanto marido, enquanto nosso colega, enquanto pai. E agora, ao lado de Deus, em espírito, peço que olhe por todos nós e descanse em paz. Vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Eu acho que mais do que um minuto de silêncio, essa homenagem, a salva de palmas, é muito mais, vale muito mais, por tudo que ele vai fazer falta para nós aqui. Para nós, para a cidade, para a sua família, para a sua esposa, para o seu filho. Então, quebrando todo o protocolo da casa hoje, a gente não podia deixar de fazer uma homenagem desse tamanho para ele, para essa pessoa tão especial. Muito obrigado a todos. Depois desse momento um tanto emocionante, eu estou um pouco tremendo ainda, eu peço à senhora secretária que proceda à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente.
Cláudia Regina Martins Correia Alves, presente. Ivete Aparecida Migliani. José Francisco de Moura Campos. José Roque de Camargo. Nilson Ventres. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Regina Maria de Araújo Abdala. Rodrigo Marçom Marcon. Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. E está ausente o vereador José Francisco de Moura Campos, em conformidade ao artigo 8º do Ato da Presidência, número 2 de 2020, que dispõe sobre o procedimento e regras para fins de preservação e de combate à propagação do novo coronavírus, pois devem ficar afastados os vereadores que estiveram em locais onde houve casos de infectados pelo Covid-19 ou que tenham mantido contato com pessoas que estiverem nesses locais e em contato próximo a casos suspeitos ou confirmados. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão ordinária do dia 27 de abril de 2020. Passemos para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário a ata da 5ª sessão ordinária de 2020 e a coloco em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugnar, deve manifestar-se nesse momento. Fica a ata da 5ª sessão ordinária de 2020 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material de expediente. Indicação. As indicações dispõem sob sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara. Indicação 15 de 2020. Autoria: Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta, indicando-lhes a construção de uma ponte entre os bairros Abaulado e Jacaré, localizados na Estrada Rural Municipal Sátiro Rodrigues. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo sugerir que seja construída uma ponte entre os bairros Abaulado e Jacaré, pois com as chuvas que ocorreram no início do ano, a ponte existente foi depredada e atualmente a população não tem como transitar pelo local, devido à ausência da ponte. Portanto, há mais de 2 meses, os moradores da localidade que necessitam transitar pela Estrada Municipal Rural Sátiro Rodrigues estão sem acesso. Ante ao exposto, visando sanar o problema e auxiliar essa população que tanto necessita no momento, como membros da Comissão de Planejamento, Obras, Serviços Públicos, Atividade Privada, Meio Ambiente, Segurança Pública e Trânsito, entendemos que é de suma importância e urgência que seja efetuada a construção da ponte na Estrada Rural Municipal Sátiro Rodrigues, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 16 de 2020. Autora: Ivete Aparecida Migliani, indicando-lhes a construção de uma guarita na balsa localizada no distrito de Laras. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo sugerir a construção de uma guarita na balsa para que haja um local com proteção para que os balseiros possam se abrigar. Estamos próximos da estação mais fria do ano e, pensando no bem-estar daqueles que nos auxiliam e trabalham arduamente diariamente na balsa, no distrito de Laras, na beira do rio, entendo que seja de suma importância a construção de uma guarita para que, principalmente durante as noites frias, tomadas pela geada e neblina, os balseiros possam ter um local mais aconchegante para se refugiarem, proporcionando assim um ambiente de trabalho mais seguro e adequado, sendo isto o bastante a explanar.
Requerimentos. Nos seguintes requerimentos, o vereador, diante da função fiscalizadora inerente ao Poder Legislativo, tendo em vista o disposto no artigo 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, requer, após ouvido o douto plenário, providências necessárias junto ao senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, solicitando as informações e documentação descritas para conhecimento e providências cabíveis, e deixando claro que se faz ressaltar que os presentes pedidos encontram amparo na Carta Magna de 1988, na Lei Orgânica deste município, no regimento interno desta edilidade e não obstante na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto em cada regimento, os vereadores infracinados apresentam o presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao chefe do Executivo Municipal solicitando os documentos necessários. Requerimento 12 de 2020. O vereador Tiago Roma Zanqueta menciona que as providências que solicita, elas, além de serem relevantes para esta Casa de Leis e para os munícipes, têm como intuito também o interesse de ajudar, pois com as informações devidamente fundamentadas, podemos unir todos os vereadores e pautar uma moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, a fim de agilizar as possíveis liberações de verbas para solucionar os problemas em questão. 1. Requer cópia da documentação comprobatória de que as autoridades municipais competentes solicitaram à Defesa Civil do Estado de São Paulo auxílio e providências para solucionar o problema da falta de passagem e acesso ao bairro Abaulado, na Estrada Municipal Rural Sátiro Rodrigues. 2. Requer ainda cópias das documentações comprobatórias de que as autoridades municipais competentes solicitaram à Defesa Civil e ou outros órgãos do Estado de São Paulo auxílio e providências para solucionar os diversos problemas com quedas de pontes e destruição de passagens que tivemos no nosso município decorrente das últimas fortes chuvas. Face ao exposto, o vereador infracinado apresenta o presente requerimento. Requerimento 13 de 2020, dos vereadores Rodrigo Marçom Marcon e Cláudia Regina Martins Correia Alves. Requerem cópia dos relatórios mensais, constando qual o número de casos de dengue confirmados de janeiro a abril de 2019 e 2020. 2. Qual o número de visitas realizadas pela Vigilância Epidemiológica de janeiro a abril de 2019 e 2020. 3. Quantas equipes de vetores a Vigilância Epidemiológica possuía em 2019 e quantas possui atualmente. Requerimento 14 de 2020. Os vereadores Rodrigo Marçom Marcon e Cláudia Regina Martins Correia Alves requerem: 1. Quais são as pontes que foram atingidas com as chuvas no início do ano? 2. Qual as benfeitorias efetuadas para recuperar as referidas pontes? Requerimento 15 de 2020. Os vereadores Carlos Alberto Rossi e Ivete Aparecida Migliani, considerando que o governador do Estado de São Paulo anunciou no início do mês que iria distribuir cestas básicas para a população mais carente em todos os municípios do Estado. 1. Requer informações se o município de Laranjal Paulista já foi contemplado com o recebimento das cestas básicas. 2. Em caso positivo, a resposta do questionamento anterior, quantas cestas foram recebidas? 3. Qual foi o critério e método utilizado para a distribuição das cestas básicas à população laranjalense? Se houve algum cadastramento das pessoas que receberam. Moção 8 de 2020. Regina Maria de Araújo Abdala,
no exercício de suas funções de vereadora e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Casa Municipal, vem apresentar e, posteriormente, submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de congratulações e aplausos pela atuação dos profissionais de saúde no combate e prevenção da pandemia do Covid-19. Estamos vivendo tempos difíceis. Enquanto grande parte da população permanece isolada em suas casas, os profissionais de saúde permanecem se deslocando aos seus postos de trabalho para garantir o atendimento a toda a população, tanto em relação ao Covid-19 quanto às demais enfermidades. Desta forma, a presente moção tem a finalidade de homenagear e aplaudir tais profissionais pelo incansável trabalho no combate à pandemia causada pelo Covid-19, bem como por estarem na linha de frente de tal combate, arriscando suas próprias vidas em prol dos demais. Ressaltando que a moção abrange a todos que trabalham na área da saúde, desde os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe da limpeza, equipe técnica administrativa, agentes de combate e endemias, agentes comunitários de saúde, enfim, a todos que trabalham sempre com muita dedicação e carinho pela saúde da população. A esses profissionais, a nossa profunda e mais sincera gratidão, além de todo o mérito por, diariamente, empregarem toda a sua força, conhecimento e empatia no nobre ato de salvar vidas. Esses profissionais merecem todo o mérito, pois colocam em risco a sua saúde para garantir a saúde dos demais. São os verdadeiros heróis, aplicando diariamente força, conhecimento e empatia para salvar vidas nas unidades de saúde. A vereadora autora da proposta aguarda o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem esta moção de congratulação e aplauso. E, após esse ato, solicita que seja encaminhada a presente moção à Secretaria Municipal de Saúde, à Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista e aos competentes conselhos regionais da área de saúde. Os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correia Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo e Rodrigo Marçom Marcon apresentam duas moções de apelo. Moção 9, de 2020. Moção de apelo à CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Moção 10 de 2020. Moção de apelo à Caixa Econômica Federal, para que ambas as empresas, Empresa CDHU e Empresa Caixa Econômica Federal, analisem a possibilidade de adiamento das parcelas dos contratantes, tanto do CDHU quanto os das Minha Casa Minha Vida, durante o período em que estiver decretada a crise sanitária de nível nacional que impliquem na adoção de medidas de distanciamento social ou quarentena, considerando que com a eminente crise econômica decorrente do novo coronavírus, Covid-19, onde a população deverá permanecer em distanciamento social, haverá de certo uma redução de rendimentos, ou mesmo ausência de rendimentos para muitos brasileiros que deverão permanecer em seus lares. Portanto, visando resguardar a população que adquiriu suas residências através da parceria com a CDHU e com a Caixa Econômica pela linha de crédito Minha Casa Minha Vida, solicitamos que seja analisada a melhor forma para rever as cláusulas contratuais durante esse período de pandemia, contribuindo assim para que todos possam atravessar esse momento de necessário distanciamento social ou quarentena com mais tranquilidade. Os vereadores autores da proposta aguardam o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem essas moções de apelo e, após esse ato, solicitam que seja encaminhada a presente moção 9 de 2020 ao setor competente da empresa CDHU,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, e a moção 10 de 2020 ao setor competente da empresa Caixa Econômica Federal. Os vereadores: Carlos Alberto Rossi, Rodrigo Marçom Marcon, Cláudia Regina Martins Correia Alves, José Francisco de Moura Campos, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala e Tiago Roma Zanqueta, no exercício de suas funções de vereadores e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis as seguintes moções de pesar. Moção 11 de 2020. Pesar a Cristina Aparecida da Silva Gadelha de Almeida e demais familiares pelo falecimento do vereador Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Na data do dia 11 de abril do corrente ano, faleceu o nobre edil Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, uma perda repentina e inesperada, que surpreendeu a todos de forma negativa, causando grande comoção. Nesta data, perdemos um grande vereador e, acima de tudo, um grande amigo, que trilhou uma belíssima jornada na política durante o seu mandato. Trabalhou arduamente para tornar Laranjal Paulista uma cidade cada dia melhor. O vereador era uma pessoa conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à sociedade, comunidade e à política. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Moção 12 de 2020. Moção de pesar ao senhor Célio de Jesus Pires Júnior e demais familiares pelo falecimento de José Carlos Firmino. Na data de 16 de abril do corrente ano, faleceu o senhor José Carlos Firmino, uma pessoa conhecida e respeitada por sua conduta e dedicação à sociedade e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade e na honra. Moção 13 de 2020. Pesar a Cassiana Aparecida Araújo de Campos e demais familiares pelo falecimento do senhor Vanderlei Ferreira Barbosa. Na data de 7 de abril do corrente ano, faleceu o senhor Vanderlei Ferreira Barbosa, uma pessoa conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à sociedade e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. A morte desses senhores enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de cidadãos exemplares na honestidade, no caráter e na honra. Ao senhor Célio de Jesus Pires Júnior, à senhora Cristina Aparecida da Silva Gadelha de Almeida e à senhora Cassiana Aparecida Araújo de Campos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta casa, Câmara Municipal, não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Aqui manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que Fábio Laurenti Gadelha de Almeida, José Carlos Firmino e Vanderlei Ferreira Barbosa descansem em paz.
Encaminhamento de matérias para a ordem do dia. Por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia. Em único turno de votação. Requerimento 12 de 2020, requerimento 13 de 2020, requerimento 14 de 2020, requerimento 15 de 2020, moção 8 de 2020, moção 9 de 2020, moção 10 de 2020, moção 11 de 2020, moção 12 de 2020, moção 13 de 2020. Senhor presidente, não temos mais leitura de expediente. Conforme o ato vigente, ato número 2 de 2020, não teremos uso da palavra livre. Mas eu gostaria já de adiantar, né, que dependendo bastante e muito do andamento da situação nos próximos dias, próximas semanas, a gente está estudando a possibilidade de, a partir da próxima sessão, liberar o uso da palavra livre, com autorização de cada um fazer do seu assento, da sua bancada, cada um no seu microfone, né, devidamente desinfetado. Mas a gente está estudando essa possibilidade. Passemos para a ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correa Alves, presente. Ivete Aparecida Migliani, José Francisco de Moura Campos, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correa Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo, Nilson Ventres, Pablo Guilherme Garpelli Arruda, Regina Maria de Araújo Abdala, Rodrigo Marçom Marcon, Tiago Roma Zanqueta. Está ausente o vereador José Francisco de Moura Campos, em conformidade ao artigo 8º do ato da presidência número 2 de 2020. Ordem do dia. Único turno de votação. Requerimento número 12 de 2020, de autoria do vereador Tiago Roma Zanqueta. Requer cópia da documentação comprobatória de que as autoridades municipais competentes solicitaram à Defesa Civil do Estado de São Paulo auxílio e providências para solucionar o problema da falta de passagem, acesso ao bairro Abaulado, na Estrada Municipal Rural Satiro Rodrigues. E 2, requer ainda cópias das documentações comprobatórias que as autoridades municipais competentes solicitaram à Defesa Civil e ou outros órgãos do Estado de São Paulo, auxílio e providências para solucionar os diversos problemas com quedas de pontes e destruição de passagens que tivemos no nosso município decorrente das últimas chuvas fortes. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 13 de 2020, autoria Cláudia Regina Martins Correa Alves e Rodrigo Marçom Marcon. Requerem cópias dos relatórios mensais constando qual o número de casos de dengue confirmados de janeiro a abril de 2019 e 2020. Qual o número de visitas realizadas pela Vigilância Epidemiológica de janeiro a abril de 2019 e 2020? E quantas equipes de vetores a Vigilância Epidemiológica possuía em 2019 e quantas possui atualmente? Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 14 de 2020, autoria Cláudia Regina Martins Correa Alves e Rodrigo Marçom Marcon. Requerem: quais são as pontes que foram atingidas com as chuvas no início do ano? Quais as benfeitorias efetuadas para recuperar as referidas pontes? Em única votação, os vereadores favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 15 de 2020, de autoria do vereador Carlos Alberto Rossi e Ivete Aparecida Migliani. Requerem
Informações se o município de Laranjal Paulista já foi contemplado com o recebimento de cestas básicas do Estado. Em caso positivo à resposta do questionamento anterior, quantas cestas básicas foram recebidas? E qual o critério e método utilizado para a distribuição das cestas básicas à população laranjalense, se houve algum cadastramento das pessoas que receberam? Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Moção número 8 de 2020, autoria da vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Moção de congratulações e aplausos pela atuação dos profissionais de saúde no combate e prevenção à pandemia de Covid-19. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Moção número 9 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correa Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Roca de Camargo e Rodrigo Marçom Marcon. Moção de apelo à CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, para que seja analisada a possibilidade de adiamento das parcelas dos contratantes durante o período em que estiver decretada crise sanitária de nível nacional, que implique na adoção de medidas de distanciamento social ou quarentena. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Moção número 10 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, Cláudia Regina Martins Correa Alves, Ivete Aparecida Migliani, José Roque de Camargo e Rodrigo Marçom Marcon. Moção de apelo à Caixa Econômica Federal para que seja analisada a possibilidade de adiamento das parcelas dos contratantes do programa Minha Casa Minha Vida durante o período em que estiver decretada crise sanitária de nível nacional que implique na adoção de medidas de distanciamento social em quarentena. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Moção número 11 de 2020, autoria de todos os vereadores. Moção de pesar a Cristina Aparecida da Silva Gadeira de Almeida e demais familiares, pelo falecimento do vereador Fábio Laurente Gadeira de Almeida. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Moção número 12 de 2020, autoria de todos os vereadores. Moção de pesar ao senhor Célio de Jesus Pires Júnior e demais familiares pelo falecimento de José Carlos Firmino. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Moção número 13 de 2020, autoria de todos os vereadores. Moção de pesar a Cassiana Aparecida Araújo de Campos e demais familiares, pelo falecimento do senhor Vanderlei Ferreira Barbosa. Em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.